essa última frase que vocês cantaram, esse lugar é do Senhor. Faz assim daí, irmão, ó. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar e vai entregando tua mente para Ele. Depois pode mudar para os olhos. Vai dizendo, esse lugar é do Senhor. Põe a mão em cima do coração e profetize. Esse lugar é do Senhor. Aí diga, minha família é? A minha família é do Senhor. A minha casa é do Senhor. A minha casa é do Senhor. A minha mente? A minha mente é do Senhor. Minha família? Minha família é do Senhor. Meu chamado? O meu chamado é do Senhor. Meu emprego? O meu emprego é do Senhor. Minha empresa? A minha empresa é do Senhor. Meu casamento? Meu casamento é do Senhor. E eu sou? E eu sou do Senhor. Erga as tuas mãos e glorifique. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja a Ele. E que a gente viva isso. Que a gente viva isso. Somos do Senhor. Cumprimente essa pessoa que é do Senhor, que está do teu lado, e tome assento. Bom vê-los nessa noite. Sejam bem-vindos, pode se assentar. Boa noite, povo de Deus, paz esteja conosco. Logo que a gente começou, nosso ministério começou em 1999, né? Mas 2007 a gente teve um recomeço, onde a igreja não tinha ninguém, literalmente só eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Nem a esposa, nem as filhas que estavam cuidando do outro ministério, do mesmo ministério, mas em outra igreja que tiveram que ficar, então só estava eu. E aí eu ficava olhando para as cadeiras que não existiam, para o som que não existia, para nada que nada existia, mas existia a presença do Espírito Santo. E eu contemplava as coisas de Deus, sem tê-las, mas tendo certeza que ia acontecer. Tinha certeza, eu não tinha e não tenho dúvida das coisas que vão acontecer, eu não tenho. Só não sei o tempo, nem o dia, nem a hora, mas eu sei que vão acontecer. E hoje eu quero falar sobre isso mesmo, sobre fé. É quase uma pregação repetida, mas eu não repito pregações, eu repito versículos, né? Que as minhas pregações, elas não têm um esboço fixo, ela tem só os tópicos. E nos tópicos eu deixo o Espírito Santo trabalhar. Lógico, eu leio antes, me preparo antes, mas eu dou 100% a liberdade para o Espírito Santo. E há 2 semanas atrás eu preguei uma mensagem falando sobre prova, né? Tudo é prova. E pense, depois de uma mensagem das provas que eu recebi, agora eu tenho que mudar a mensagem, senão as provas continuam. Você prega e você tem que entender uma coisa: o que você prega, você vai viver. Não se iluda que você está pregando para o outro, não. A pregação vem primeiro para você e depois vem para os demais, né? Mas primeiro Deus fala e quer ajeitar a tua vida, não quer ajeitar de outro, não. Primeiro Ele quer ajeitar a nossa. E depois de ajeitar a nossa, aí através da nossa Ele ajeita várias vidas, várias pessoas e assim por diante, né? E eu estou muito alegre, muito feliz, porque em 2007, disse que eu estava contando, a gente tinha um povo
que não existia fisicamente, mas já tinha um povo preparado por Deus, por tudo, e a gente olhava. E eu lembro que por muito tempo, o único carro que tinha na igreja era o meu. E hoje a gente vê, ninguém mais chega de a pé. Se não chega de carro próprio, chega de Uber, chega de moto. Tá todo mundo deu um passo, deu uma evoluída. E essa semana eu achei falta de uma família. Digo, não, mas eu vou ver, vou dar uma ligada para essa família. Aí quando abri o telefone lá nas mídias, eu digo, não vou ligar, porque não dá para tirar essa família da onde está agora, né? Eu vi eles pela primeira vez, a família na praia, tomando banho de praia, né? Aí eu falei, meu Deus, que maravilha, né? Que bom isso, poder viajar com a família, né? E eu fico feliz quando você viaja com a tua família, quando você tira um tempo com a tua família para usufruir, para ter um momento precioso. Faça isso sempre que puder. Não espere o tempo acabar. Não é nem passar, não espere o tempo acabar. Se programe. Mas não dá, pastor, para tirar 30 dias. Tire uma semana, depois tire outra semana. Tire 3 semanas no ano, você vai ver como a tua vida muda. Eu aprendi isso depois de velho, mas aprendi que é necessário a gente tirar uns dias. Demorei, fui teimoso, e teimoso paga o preço alto, tá? Até dizer que teimoso, um dia ele quebra. E eu fui teimoso por muito tempo, hoje eu só teimo, mas não sou teimoso. Então não seja teimoso, não. Aprenda com os erros dos outros. E o texto que eu quero usar hoje está lá no livro da fé. Se você souber o livro da fé, abra. Se não souber, diga misericórdia. Hebreus 10. Alguém aqui espera alguma coisa para esse ano? Mas como que você espera? Num talvez, num quem sabe? Ou se tem certeza que vai acontecer, só não sabe se é agora ou é em dezembro? Ou é o mês que vem, ou é amanhã? Porque o esperar na Bíblia é esperar convicto que aquilo já aconteceu na área espiritual. Já aconteceu. Eu só preciso agora saber esperar o tempo que vai materializar, que vai chegar na nossa mão. Então sonhe, mas sonhe certo, sonhe segundo a Bíblia. Olhe para a Bíblia, planeje, veja. E a Bíblia diz que Deus é um Deus que traz à existência o que ainda não existe. Se acaso você está pensando algo que Deus ainda não criou, Ele diz, então eu vou criar, porque você planejou. Mas Ele já criou tudo, nossa mente não chega tanto assim que vai chegar em algo que Ele ainda não criou, né? E lá em Hebreus 10, 32, ele diz assim, lembre-se dos primeiros dias. Que coisa maravilhosa. Que primeiros dias é esse? Lembre nos primeiros dias que realmente você se apaixonou por Jesus. Lembre-se nos primeiros passos que você deu rumo à fé, rumo a Cristo. Aquela paixão, aquela coisa que tudo estava certo, tudo dava certo, nada tinha de errado, nada você via de errado, tudo era perfeito. Que nem quando a gente está apaixonado, você não vê defeito nenhum na pessoa. Agora, quando passa a paixão e entra só o amor, daí você vê o defeito. Aí que entra a coisa boa, que o amor, ele diz que supera e suporta tudo. Então, se você se apaixonou e perdeu a paixão, mas está no amor, você vai até o final. O problema é quando você pensou que a paixão era amor. Daí acabou a paixão e você não tinha amor, daí vai acabar tudo. Mas quando você se apaixonou e amou, a paixão pode acabar, mas o amor suporta e vai até o fim. Então ele diz, lembre-se dos primeiros dias, depois foram iluminados.
Depois que abriu tua mente, que você conheceu esse Cristo, viu como é que é a coisa, ele diz, lembre depois que a tua mente foi iluminada. Depois que caiu a ficha. Depois que você diz, eu não sabia que servir a Cristo era tão difícil. Mas ao mesmo tempo é tão maravilhoso. E Cristo é a pessoa que disse tudo o que ia acontecer e nunca nos enganou e não vai enganar, aonde ele disse, se querem me seguir, é difícil. Vocês vão ser perseguidos, vão caluniar, vão falar mal de você, vão se levantar, mas ele diz, persevere e vá até o fim. Ele nunca enganou e disse, a hora que você vier para mim, acabou teus problemas, e agora você vai viver uma vida maravilhosa. Ele diz, não. Está garantido uma vida maravilhosa depois desta terra. Depois daqui sim, ele diz aqui é com força, é com luta, é com batalha. Todo dia a gente mata um leão, mata um urso, e lá vem Golias. Mas a gente tem que vencer. Nós temos que vencer, porque Jesus disse que isso ia acontecer e está sempre acontecendo. E a gente muitas vezes quer dizer, por que está acontecendo? Só porque a gente decidiu morar no céu. Se você não quiser morar no céu, desista, que daí os problemas dessa terra vai ser leve, vai ser tranquilo. O problema é depois. Depois também, quem não vai para o céu não vai ficar aqui, ele vai para outro lugar. E daí nesse lugar começa o tormento. Aqui, pelo menos, se você viver 100 anos, só vai ser 100 anos. E aí começa só coisa boa. Mas quem viver 100 anos aqui, na coisa boa, depois vai para o outro lado, aí lá começa o tormento para o resto. Não é nem o resto da vida, que a vida não tem mais resto. Que é o tempo todo. É eterno. Então nós temos que decidir sofrer um pouco aqui, um pouco tempo, porque vai passar e a gente vai morar nas moradas celestiais. E aí ele diz, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Muita luta e muito sofrimento. Né? Ele diz, houve ocasiões em que foram expostos insultos, espancamentos e outros, ajudar os que passavam pelas mesmas coisas. Então, a gente está passando aqui, o Japão está passando, os Estados Unidos está passando, aonde tiver alguém servindo Jesus, está passando os mesmos problemas. Ah, mas não tem. Não pense, a África não sei o quê, Brasil não sei o quê, não. Quem serve a Cristo sempre tem suas perseguições. Cada lugar a sua, mas cada um tem as suas, pode ter certeza. E nós devemos em todas essas coisas dar graças a Deus. 34. Vocês compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Levaram tudo. Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O que a gente perde aqui, não se preocupe. Não se preocupe não. Você pode ganhar de novo, pode ganhar outro, pode lutar, pode comprar, pode adquirir, mas não se preocupe não. Se preocupe com aquele para onde iremos. Que ele diz algo bem superior, coisas melhores que duram para sempre. Teu carro aqui vai acabar, tua casa vai acabar, tua roupa vai acabar, teu corpo vai acabar. Não tem, tudo isso aqui vai se acabar. Mas nós temos que cuidar daquilo que é eterno. A nossa mente. Aquele louvor que foi cantado aqui no final, né? É do Senhor. Então, cuida da mente, cuida daquilo. A pastora começou dizendo, cuide do corpo. Cuide do corpo sim, porque enquanto vive aqui, cuide dele para sofrer menos. Cuide. É bom cuidar do corpo, cuida, mas não valorize mais do que o espiritual. Cuide. Nós agora estamos querendo ir para a academia. Que coisa boa, né? Não é coisa boa não. A gente decidiu ficar velhinho andando com as próprias pernas. Esse é o detalhe. Para ninguém ficar no final da vida carregando a gente para cá e para lá e dizendo, eu vou levar o velhinho que nem anda mais. Então vá para a academia, se esforce, faça o exercício, fique firme pelo menos até 80, 90, 100 anos, né? Que ninguém precise te levar para o banheiro, para esse lugar, que deve ser terrível. Eu não quero nem experimentar isso, por isso que eu quero ir para a academia. Cuidar do corpo.
mas quero cuidar da alma, mais do que o corpo, bem mais. Então, no 35 ele vai dizer: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Olha, portanto, não abram mão de sua firme confiança. Que confiança? Confiança que se Jesus voltar, nós vamos. Tenha dúvida, confie. Mas a minha vida não sei o quê, está em Cristo, está tua mente em Cristo, tua vida está em Cristo, você está buscando Cristo, está se esforçando. Então fica em paz, fica tranquilo, fica firme nessa confiança, que a qualquer momento Ele vem e acaba todo esse sofrimento e a gente, glórias a Deus. Vamos estar preparados para essa viagem. Se prepare, essa viagem tem que se preparar. E ele diz: lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Recompensa. Qual é o nome da nossa igreja mesmo? Essa aqui. Qual o primeiro nome dela? Recompensa. Primeiro nome é recompensa. Pode ver quando você faz o Pix ali, está lá, recompensa. É uma recompensa, é algo que Deus te dá, é algo que Deus devolve. E nós temos recompensa onde? Nas mansões celestiais. Vocês precisam perseverar. Olha que coisa no 36. Vocês precisam perseverar. Persevere, não desista. Não é qualquer coisa agora que a gente vai dizer: espera aí, fiquei chateado, não faço, não vou. Não, esquece isso. Isso tem que ser passageiro mesmo. Tem que ser uma coisa de momento, uma coisa que nem criança. Brigou ali, dali a pouco já está junto, brincando, correndo, não tem raiva, tudo passa. E a Bíblia diz: vamos ser como criança nesse sentido. Então vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus. Nós só vamos receber alguma coisa, não é pelo trabalho, é por ter feito a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Tenho que parar e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida? Mas Deus não me chamou, não sei o quê. Chamou sim. Chamou desde o ventre da mãe. Desde quando a gente nem sonhava em ser alguma coisa, Deus já nos chamou. Já disse: venha, eu estou aqui de braços abertos te esperando, tem algo para ti. Mas nós demoramos muito, a gente quer fazer tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E quando a gente chega numa idade, a gente diz: lutei, 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 lutei. Tem uns videozinhos que passa, o cara está lá, né, pescando. Aí a vida inteira ele lutou. Mas podia ter ido pescar quando era novo, daí não, né? Quando está velho, daí ele resolve uma varinha só, do lado de um riozinho, uma fogueirinha. Ele está feliz da vida, fazendo o que deveria ter feito a vida inteira. Ter ido pescar, ter ido brincar. Mas deixou passar o tempo e daí viu, quando ficou velho, que não adiantou nada. A vida passou, não aconteceu o que ele queria, e agora vai começar a tentar viver o que ele tinha que ter vivido a vida inteira. Já foi. Tem épocas que não voltam mais. Então ele diz: depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. O que Deus prometeu para ti? O que você diz já? Não, eu recebi uma vez uma palavra que foi: eu entendi que aquilo Deus me prometeu. O que Deus já prometeu para ti? O que Deus, nas mensagens, não de alguém chegar aí, Deus manda te dizer. Cuidado com esse Deus manda te dizer. Às vezes é Deus, mas qual Deus que manda te dizer? Antes de eu vir para a igreja, eu fui para uma feiticeira, macumbeira, sei lá, eu me dei um banho de sal grosso, tudinho e tal. Eu era um empresário bem sucedido, ela disse: você vai quebrar. Eu fui para receber uma palavra maravilhosa e o macumbeiro disse: você vai quebrar. E o que aconteceu? Quebrei. Eu voltei lá. Ela disse: mas você vai se levantar mais forte ainda.
Aí eu já não entendi. Daí essa palavra hoje eu entendo que ela foi usada por Deus. Demorou anos para eu entender que hoje realmente eu sou mais forte. Não sou um grande empresário, mas sou mais forte. Mas eu fui no macumbeiro para me dizer o meu futuro. O futuro lá sabe alguma coisa? O único que sabe o meu e o teu futuro é Deus. E Ele revela para nós o nosso futuro. Ele diz, depois de ter feito a boa vontade de Deus, aí você vai colher o que Ele tem para ti. E a colheita são coisas grandes e maravilhosas. 37. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela... E se retroceder, se voltar atrás, o que acontece? Agrada a ele? Não. Imaginou? E diz, olha, eu estou feliz com você. Agora, se você der um passo atrás, acabou minha alegria. Porque a vida do cristão é para frente. O que passou, passou, não dá mais para reverter. Passou o tempo de ser drogado, de ser bêbado, de ser prostituto, de ser desonesto. Acabou na nossa vida, isso foi o passado, já passou. Vamos olhar para frente, vamos ver o que Deus tem. E Ele diz que tem coisas grandes e maravilhosas para aqueles que esperam no Senhor. Deus tem portas abertas, Deus tem grandes coisas, mas vamos entrar primeiro pela porta estreita, que é a porta de ajeitar nossa vida espiritual com Cristo. Primeiro ele diz, venha o caminho, a porta é estreita, e poucos entrarão por ela. Mateus 7, se não me engano. E diz, venha, o caminho é estreito. E ele ainda diz, poucas pessoas que vão conseguir passar por ele. Porque é estreito. O caminho de Deus é estreito. As oportunidades de Deus, elas vêm. Mas para quem passa pela porta estreita, os caminhos do mundo são largos. As facilidades do mundo são grandes. Mas o Senhor diz, venha, que o meu é durável. Do mundo é passageiro, mas o meu é durável. Então o caminho é estreito, as passagens são estreitas, mais coisas nós temos que dizer não do que sim. Mas a gente gosta de receber mais sim do que não. Quantas vezes uma criança recebe sim no dia? Quase nenhuma vez. Criança, não. Vai fazer, não. Vai tocar na tomada, não. Vai pegar não sei o que, não. Se eu pudesse, eu respondia alguma coisa e ia dizer, quando que eu vou receber um sim, mamãe? É só não. Não pega, não toca, não faz, não corra, não. É assim. Demora para receber um sim. Demora, a gente tem que estar preparado para receber o sim. E em tudo o que a gente vai falar, a gente já tem uma resposta. Não. Por isso que a gente arrisca o sim. Mas o não a gente já vai sabendo que a gente já tem. Não. Então a gente vai atrás do sim. Mas muitas vezes a gente está tão certo do não que a gente diz, eu não vou, que vai ser não. Mas não tenta. Tente. Talvez naquele dia a pessoa esteja bom e diga, sim, é hoje. Pode ser o dia. Não sei se Deus vai falar sim para você hoje, ou vai falar não, ou talvez nem vai falar nada, vai dizer, fica calado aí, fica na tua dúvida, mas o teu sim está preparado. Amém? Esteja preparado para o não. 39. Eu vou ler na minha versão aqui. Nós, porém, será que é nós? Será que eu poderia, eu, porém, não sou do que retrocede? Mas aqui ele fala, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós, ele está dizendo, o corpo de Cristo, e já andamos até aqui, vamos em frente. Já andei até aqui, eu já vim até aqui, para que voltar atrás? Para que tentar coisas que eu já tentei no passado? Ele diz, vai para frente que tem coisa melhor.
Ah, mas quando eu estava, já foi. Quando eu era, já foi. Ah, se eu tivesse feito isso quando eu era jovem, já foi, não é mais jovem. Não dá mais, já passou. Só lembrança, agora faz as coisas que dá para um velho fazer. Senão nem isso tu vai fazer, vai ficar lembrando da época que tu não fez, não vai fazer o que tem que fazer e não vai colher o que ainda dá para colher. Então ainda é tempo de a gente fazer coisas que ainda vai dar para colher. Porque ficar lá atrás remoendo coisa que não dá mais, já foi, já passou. E ele diz, ei, não retroceda a mente, o pensamento. Ai, se eu tivesse feito assim, se eu não tivesse feito isso, mas já fez, já foi. Então conserta daqui para frente. É um tempo de conserto. Vamos ver se quem lembra de vocês, 2 palavrinhas do dia 31. Hã? Forte e corajoso. Só foi essas 2 palavras que foi frisada. Seja forte e seja corajoso. O forte e corajoso enfrenta e vai em frente. E vai lutar. E aí demos uma semente. Quem está plantando essa semente ainda? Gostei do amém, mas e qual é a semente? Eu te amo. É fácil de plantar essa semente? Não. Mas nenhuma semente para plantar é fácil. Tem que trabalhar, tem que cuidar, tem que plantar. Ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar fruto. Mas você tem que continuar plantando e regando. Eu te amo. Mas já estamos no final de janeiro e muitos já esqueceram até da semente. E aí? Como é que vai ser essa colheita? Difícil. Então nós temos que pegar e começar a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós, porém, não somos o que retrocede, e são destruídos os que retrocedem, mas o que creem e são salvos. Nós somos daquele que não retrocede, cremos e vamos ser salvos. Vamos ter colheita, vamos ter bênção, vamos ter vitória, porque é assim que o Deus diz para mim e para você. E o versículo-chave é o 11:1. Que está cheio de sonhos. Essa caixinha aqui, se ela falasse, deve ter viagem, deve ter casais pedindo para ter filhos, deve ter gente pedindo casamento, deve ter gente pedindo uma família abençoada, deve ter gente pedindo emprego, empresa, carro, moto, um monte de sonho aqui. Mas ainda estamos sonhando? Ah, pastor, já passaram-se 21 dias, já foi. Hoje é 21, né? 22, sei lá eu. Não, 25. É 25, só falta 6 dias para acabar o mês do ano. Primeiro mês. Pastor, já foi um mês, o ano passado foi assim. Não retroceda o pensamento. Continue firme. Continue pensando, continue dizendo, eu coloquei na presença de Deus. Não foi de homem. Eu coloquei, eu fiz meu projeto, coloquei ali na certeza, porque o que é a fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Você espera? Então tenha fé, tenha certeza. É a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não está vendo, mas no espiritual já está sendo trabalhado. É lá a coisa que acontece na nossa vida, não é aqui. Aqui é o resultado final. Mas lá os anjos do bem e do mal já estão travando guerra, já estão brigando lá. Os do bem para chegar à tua vitória rápido e o de mal tentando que não chegue. E como que eu posso fazer que chegue e posso fazer que não chegue? Depende. Tinha um pessoal no deserto, saiu do Egito, andando no deserto, não lhe faltava sol. Quando vinha sol, Deus mandava uma nuvem. À noite tinha frio, Deus mandava a coluna de fogo. De manhã mandava comida fresquinha, faltava nada. A roupa crescia, o calçado crescia.
Não precisava se preocupar em comprar um calçado novo, porque o pé das crianças crescia, o calçado crescia, a roupa crescia, as crianças cresciam, a comida vinha toda manhã prontinha, você só tinha que pegar a quantidade que você quisesse. Mas eles começaram a lembrar e retroceder a mente. Começaram a olhar e dizer, meu Deus, é a mesma comida de novo? É isso aqui de novo? Todo dia vinha comida fresquinha, novinha, chamado maná. Maná é uma base, maná você faz N tipos de comida, mas talvez só sabiam fazer um amassado ali para comer, talvez, não sei. E quem só faz uma coisa enjoa, realmente enjoa. Mas quando você pega arroz e faz o arroz de 10 tipos diferentes, você nunca vai enjoar do arroz. Mas quando você só faz aquele arroz todo dia, enjoa. Eles começaram a falar para o líder deles, olha, você nos tirou lá do Egito. Lá já estava ruim. Lá a gente era escravo. Mas lá a gente comia todo dia cebola, alho poró, melões e de vez em quando um peixinho. E aqui a gente só tem maná. Lá eles eram escravos. Deus tira eles para deixar um povo livre. Mas parece que o povo quer ser escravo. Queriam retroceder e dizer, queremos melão, queremos cebola, queremos alho e alho poró. Conhece alho poró? Bom para cavalo. Para culinária tem que saber usar. Usa bem pouco, senão vai dar problema na saúde. O alho poró é para animal, mas dá para culinária. Então eles tinham isso lá. Mas eles retrocederam, falaram, não, nós estamos aqui no deserto e só tem isso. Agora imagine, um sol de 50 graus. Aí Deus diz, espera aí, vou pôr uma nuvem para eles andar na sombra. Imaginou? Solzão rachando e eles andando, aquela multidão de gente, tudo na sombra. À noite gelo de 50 graus. Deus dizia, espera aí, vou fazer agora uma coluna de fogo. E eles não conseguiam ver o que Deus tinha preparado. E Deus falando, depois que vocês fizerem a minha vontade, vocês vão entrar em Canaã. Depois de fazer a minha vontade, vocês vão entrar em Canaã, onde tem a terra que emana leite e mel e uma vaca dá 50 litros de leite. Vocês vão entrar lá. Mas eles queriam retroceder. E chegavam para Moisés e diziam, Moisés, tu nos tirou da onde a gente tinha comida, a gente trabalhava, a gente era escravo. Moisés dizia, vocês estão livres. Vocês estão indo para a terra da promessa. Mas não entendiam que a liberdade que eles tinham, eles queriam estar presos, eles queriam ser mandados, eles não queriam a liberdade. E hoje nós temos a liberdade de servir a Cristo e muitas vezes a gente complica para servir ao Senhor. A gente complica. E o Senhor diz, não retroceda. Não volte atrás. Não volte, porque a tua vida é daqui para frente. Sabe o que aconteceu com aquela geração que saiu do Egito com Moisés? Com exceção de Josué e Caleb. Todos morreram no deserto. Pastor, quem entrou então? Os filhos. Os filhos que obedeceram. Aí o líder chama os filhos e diz, olha, deixa eu falar para vocês, por que o pai de vocês morreram? Não entenderam que estavam livres, indo para uma terra prometida. Nós somos um povo livre. Mas tem vezes que a gente quer voltar a ser escravo. A gente quer voltar lá atrás e dizer, a minha vida era bem melhor. A minha vida não sei o quê. A minha vida... Para com isso. Olha para a tua vida hoje, não olha lá atrás. Olhe até lá atrás para você fazer uma base, dar uma olhada como é que é. Por isso que eu comecei dizendo, em 2007 não tinha uma cadeira, não tinha um microfone, não tinha um músico, não tinha um cantor, não tinha um pregador. Aí você vai dizer, e o senhor, eu não sabia pregar, não prego nem hoje. E hoje?
que nós temos? Já temos a segunda geração de coisas materiais e eu acho que uma terceira, quarta geração de pessoas. Mas quando eu olhei, eu olhava. E quando começou a ter cadeira, eu olhava nas cadeiras e dizia, em cada cadeira tem uma pessoa sentada. Eu fechava os olhos e eu conseguia ver o templo lotado. Eu olhava, eu visualizava, eu já pensava o que eu queria. E hoje eu estava com os joelhos dobrados, dizendo, Senhor, eu já estou visualizando a nossa catedral. Pastor, o senhor é doido? Infelizmente, você tem um pastor doido. Acredita no que não vê. Mas a certeza, a convicção em Deus, que é Ele, que é o provedor. É Ele, o Jeová Jiré. É Ele, o médico dos médicos. É Ele, o Senhor dos senhores. É Ele, o advogado dos advogados. Então coloca a tua vida na mão dEle. Coloca na mão dEle. A fé é a certeza, diga certeza, daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. É a certeza. O que tu espera? Então tenha certeza, vai acontecer. Passou, eu saí de casa e pensei que ia furar o pneu e fiquei com aquilo na cabeça, furou o pneu. Você colocou como certeza. Dali a pouco o pneu entrou um prego. Mas não é que furou mesmo? Lógico que você põe na cabeça. Você deveria, a hora que veio na cabeça, ir lá parar, olhar os 4 pneus para ver se não tinha um prego nele. Você não foi, você só pensou. Estou só apenas colocando coisas nesse sentido. Tem vezes que a gente quer pensar as coisas negativas. Negativa também vem e dá certo, tá? Mas nós temos que pensar positivo. Quando vem o pensamento negativo, quando vem aquelas orações ao contrário, isso eu aprendi com a Rosana. Faz anos eu aprendo também. E eu oro repreendendo as orações ao contrário agora. Tem muita gente orando o contrário para nós não se dar bem. E a gente tem que orar repreendendo essas orações. Tem muita oração aí de macumbeiro dentro das igrejas. Está fazendo umas orações assim e no final ainda diz assim, eu não dê amém, pelo amor de Deus. No final ainda diz assim, digo irmãos amém. Aí todo mundo amém, não prestou atenção na oração, está dizendo amém para uma coisa que é ao contrário. Estamos juntos ainda? No 2, pois foi por meio dela o quê? Da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Bom testemunho. Nosso pai da fé é quem? O cara saiu de casa para um lugar que ele nunca viu, nem sabia para onde ia, apenas uma palavra do Senhor. Disse, vai para uma terra que eu te mostrarei. Você imaginou que loucura? Ele sai, ele obedece à voz do Senhor e sai. Acho que ele sai na frente da casa dele e fica parado ali e diz, Senhor, e agora? Vou para lá, para cá, para onde que eu vou? Aí talvez diz, feche o olho e comece a rodar, né? Roda umas 10 vezes e para onde você parar, segue. E ele foi. Quem se transformou ele? Não dá nem para dizer milionário, se tornou poderoso. Nosso pai na fé até hoje. Mas por quê? Acreditou. Até onde vai nossa fé? Que fé que realmente a gente está processando? Que fé é essa que nós temos que qualquer coisa nos abala? Qualquer coisa nos deixa para baixo? Que fé é essa que a gente diz que tem, mas na hora que precisa não tem? Na hora que vem o problema, a gente fica tão abatido que esquece da fé. E quer ir para a razão. E quem vai para a razão, perde a fé. Então, se nós temos fé, vamos até o final, vai dar certo.
A fé não quer dizer que as coisas vão vir tudo prontinho, tudo tranquilo, não. Ah, eu tenho fé. Então tenha fé, tenha convicção. Vai dar certo, mas não vem pronto. Quem aqui casou pensando que o casamento vinha pronto? Vou casar, aí em casa, principalmente homem, né? Vou chegar no primeiro dia em casa, mesa pronta, comida pronta, caminha pronta, tudo certinho. Aí chega lá, aquela decepção que esperou uma coisa era outra. E a mulher também. E se vou casar, daí o cara antes de dormir toma um banho, fica bem cheiroso, daí o cara que não é daquele que toma banho. Aí passou um tempo, ele começou a tomar banho, que ele viu que não ia dar certo. Mas não é mais ou menos assim? A gente casa sonhando uma coisa, depois você vê que o casamento é uma construção diária. E como dói. Tem vezes que tem que desconstruir tudo, quebra tudo de novo, traz tudo de novo, faz tudo de novo. É uma mudança. A mudança, você muda, quebra isso, quebra aquilo, risca aquilo. E aí, vai deixar de mudar? Muda de novo. Aí tem coisa que tem que comprar nova. Casamento é uma construção. A vida em Cristo é uma construção. Mas a fé é uma certeza. Tenho certeza que nós vamos chegar lá. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que eu vou conquistar. Eu tenho certeza que esse ano vai ser grande colheita, porque eu já plantei. Então eu vou colher. E eu vou continuar plantando, porque se eu continuar plantando, eu vou continuar colhendo. E aí ele diz então: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi pela palavra. Universo. Haja luz, lá foi. Separa trevas e luz, separa a água doce da salgada, separa a água da terra, tudo pela palavra. E o que é que nós estamos esperando? Uma palavra. Uma palavra. E qual é a palavra? Não retroceda. Permaneça, prevaleça. Não volte atrás. Está andando, continue a andar, não pare. Nossa vida é para frente. Tem dado uma chuva grande aqui em Manaus, não tem? Quem anda de carro, de moto, tem vez que ali no Aleixo, pelo menos, tem um posto lá de gasolina, que quando dá essa chuva, eu acho que todas as motos da cidade param ali. Meu Deus, como tem moto naquela região. É moto que não acaba mais. Eu parei para estacionar para abastecer, não dava. Estava por tudo, tomado de moto. Mas não deveriam parar, deveriam continuar. Por quê? Porque Manaus tem um problema, né? Chove na Compensa 1, mas não chove na Compensa 2. Chove na Avenida Brasil do lado de cá, mas não chove na avenida do lado de lá. Quem mora em Manaus já sabe disso. Então ele tem que continuar andando, que pode ser 500 metros para frente e não está mais chovendo. Ou não? Então vai devagar, mas não pare. E se parar, veja onde para. Porque em novembro de 1999, deu uma chuva dessa, eu parei na Avenida Brasil e esperar a chuva passar. Quando eu vi, a água estava entrando no carro. Eu não sabia. Daí alguém bateu e disse: ei, tira o carro daí. Aí quando eu olhei, digo, tinha que tirar mesmo, a água já estava entrando. Então aqui você tem que saber até onde parar se estiver chovendo. Então não pare. Continue a andar. Vamos encerrar. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Espere que aconteça o teu milagre do que já existe, do que é visível, do que você pode. Não. Milagre é uma coisa que você não pode. E a única pessoa que pode fazer é o Senhor.
Então não espere um milagre daquilo que você pode fazer. Não é milagre. Milagre é aquilo que vai acontecer que eu não tenho condição. E aí o milagre acontece, que é a operação de Deus. Dá para entender? Então, se você precisa de um milagre, não queira saber como que vai acontecer. Engraçado que na Bíblia, Jesus curava umas pessoas e dizia: ei, teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Interessante, né? Perdoou o pecado, foi curado. A gente esperava o quê? Um remédio. Mas o Senhor diz para ele: ei, teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Então o que tinha colocado aquela pessoa naquela situação? O pecado. Ele precisava de ser operado? Ele precisava de remédio? Precisava de médico? Não. Precisava pedir e liberar perdão. Mas o Senhor diz uma coisa mais profunda para ele: vais e não peque mais, para que não te aconteça coisas piores. O que quer dizer com isso? Cuidado, que o que a gente fez e nos trouxe prejuízo, cuidado para quando tiver o sucesso não cometer as mesmas coisas de novo, para não acontecer de você voltar atrás. Cuidado. Ah, errei lá atrás, lembra onde errou, lembra como errou, para não cometer o mesmo erro de novo. Porque é isso que muitas vezes a gente faz. A gente esquece e quando vê está cometendo as mesmas coisas. Então seja policial de você mesmo. Olhe para você, cuide de você, cuide das tuas atitudes. Amém? Essa é a mensagem para você e para mim nessa noite. Quem tem sonhos? Não perca o sonho. César Castelhano diz: sonhes e ganharás o mundo. Sonha. Agora não é sonhar apenas e ficar dormindo. Sonha e vá atrás. A fé é a certeza das coisas que não está vendo, mas a convicção que vai acontecer. Quero orar por você. Você que está sonhando e diz: meu Deus, mais um ano começou e nada está acontecendo. Você não está vendo, mas já está no espiritual. Mas orar para que você mantenha firme e não retroceda, não volte atrás. Não volte, se esforce, se esforce. Eu comecei, acho que foi esse ano que eu falei, ou fim do outro ano. Eu disse: se você não pode vir no culto na terça, se você não pode vir na sexta, se você não pode vir em domingo de manhã, se você não pode vir em domingo à noite, dê um horário que eu faça um culto para você. Quem lembra? Lembra? Por que eu falei isso? Para nenhum de nós ter desculpa. E aí você pode dizer: pastor, o senhor faria o culto? Não faria não, eu faço. Para que você não tenha desculpa de dizer: eu queria ir para a igreja, mas nenhum dava no dia que eu podia. Então se esforce. Seja amazonense nos cultos. Não seja sulista. E eu vou te explicar e aí eu vou orar. Amazonense levanta e toma café. Sim ou não? 9h30, 10 horas? Merenda. 11h30, meio-dia? Almoça. 2h30, 3? Fim da tarde? Janta. Se demorar para dormir, antes de dormir, merenda. Certo? Quantas refeições faz o amazonense mais ou menos então? Café, lanche, almoço. Lanche, janta e mais um. 6. Tu não é amazonense? Come.
Mais ou menos isso. Agora vamos lá. Vamos recapitular. Acorda, lê a Bíblia. 10 horas, recita um versículo. Meio-dia, canta um louvor. 3 da tarde, lê um versículo. Imaginou? Como seria a nossa fé? Como seria? Agora, se eu perguntasse, não vou perguntar para você responder, só vou falar. Quem levantou hoje e antes de qualquer coisa, vou colocar depois de escovar dente e tomar banho para ficar mais fácil, leu um versículo da Bíblia? E aí a gente muitas vezes quer que aconteça milagres, sem conhecer o dono do milagre. Não dá. Isso aqui foi feito para a gente ruminar. Ruminar é comer e recomer, e comer e recomer. Ah, pastor, mas não dá para levar uma Bíblia para o meu trabalho. Quantos cabe aqui? Leva quantas versões tu quiser. Ah, pastor, mas lá não dá para ler. Verdade. Uma pena. Lá não tem banheiro? Tem, né? Quando você vai no banheiro, abre o celular. Simples. Quantos de nós não olha porque está trabalhando as mensagens do WhatsApp? Ah, eu só olho quando eu chego em casa. Se você faz isso, você vai ser arrebatado como Enoque foi arrebatado. Vai ser tirado dessa terra que você virou santo de verdade. Nós precisamos entender que as coisas da fé são a certeza e vai acontecer quando realmente eu viver a fé. Eu viver a fé. Viva a fé. Quero orar por você. Você que precisa avivar essa fé. Você que precisa dar uma mexida na tua fé. Quero orar por ti. Fique em pé no teu lugar, você que precisa dessa oração para avivar a tua fé.